Olá, queridos alunos. Esta é a nossa aula de número 6 do módulo 9, que trata da obra de Cristo, e esta aula vai falar sobre as teorias acerca da morte expiatória de Jesus Cristo. Durante a história da Igreja, houveram muitas teorias, muitas formas de explicar o que a morte de Jesus na cruz tem a ver conosco, tem a ver com a humanidade. Eu separei aqui aquela que eu considero, e a teologia também, as 4 principais teorias acerca da expiação de Cristo na cruz. Mas antes de começar e entrar nas 4 teorias, eu quero explicar o que é expiação. Expiação é um ato das religiões, principalmente as antigas, na qual se anulava o ato ofensor dos seres humanos contra uma divindade através de um pagamento, através de uma oferta que satisfazia o Deus ofendido. Então isso era muito comum, dar-se ofertas aos deuses para que ele fosse apaziguado na sua ira e não castigasse as pessoas que às vezes cometeram alguma coisa contra ele. Na revelação cristã, na revelação bíblica do Antigo Testamento, Deus mesmo propôs um sistema sacrificial através da revelação dada a Moisés, pela qual os pecados de uma pessoa ou mesmo de um povo seriam pagos, seriam aceitos, Deus liberaria o perdão através da morte de animais. Então, ovelhas, aves, bois eram sacrificados como parte dessa atitude humana de satisfazer a Deus por conta dos pecados que haviam sido feitos. Algo que Deus nunca aceitou e que era comum nas religiões da época era o sacrifício humano. Deus nunca aceitou sacrifício humano, apenas de animais. Então, o sangue de um animal, a vida de um animal era derramada a fim de que Deus pudesse dar o perdão aos pecados de uma pessoa ou de um povo. Tendo como base isso é a expiação, que era feita especialmente no Antigo Testamento, com o sistema sacrificial de animais. Vamos agora ver a morte de Jesus, o que ela tem a ver com a expiação de nossos pecados. A primeira teoria surgida foi a expiação como vitória, a vitória de Cristo, a vitória de Deus em Cristo. Quem defendeu esta teoria foram os pais da Igreja nos primeiros séculos da era cristã, no século XX também, um outro teólogo chamado Gustav Aulen. Qual é a ideia desta teoria? Os poderes do mal tinham a humanidade em servidão. Então, o mal dominava sobre os homens. No conflito divino, o Cristo luta contra e triunfa sobre esses poderes maus do mundo. A reconciliação é ato de Deus. Então veja bem, Cristo é enviado ao mundo, ele luta contra os poderes do mal e os vence e triunfa sobre eles na cruz. Então, aqueles 2 versículos, eles se apegavam muito, que ninguém pode derrotar o valente se primeiro não lhe amarrar, e aí poderá roubar suas posses. Assim também, Cristo veio e derrotou esse valente, que é o diabo, e agora pôde buscar para si aqueles que o aceitam. Alguns pais da igreja desse tempo antigo, dos primeiros séculos da era cristã, achavam que o resgate foi feito por Deus a Satanás. Então, Deus resgatou a humanidade, parte dela, aqueles que creem, porque pagou o resgate a Satanás. O resgate foi a morte de Cristo.
Então, alguns achavam que Deus pagou o resgate a Satanás. Outros achavam que Deus não pagou resgate nenhum. Mas pode nos salvar porque Jesus venceu os poderes do mal. Nesse drama cósmico surge uma nova relação, a da reconciliação entre Deus e o mundo. Então Deus pôde se reconciliar com o mundo por causa da vitória que Jesus teve sobre os poderes do mal, em especial na cruz. Qual é a virtude desta explicação, desta teoria da vitória? A virtude é que, de fato, Jesus venceu mesmo os poderes do mal na cruz. Paulo diz que triunfou de todos os poderes das regiões celestes do mal na cruz. Paulo diz isso. E isso é uma verdade. Jesus triunfou, Jesus venceu o diabo e suas hostes. A questão é que ao vencer não pagou nada a ele, simplesmente venceu. E qual é o problema com esta teoria? O problema é o seguinte: Deus nos salva apenas porque é mais forte que o diabo? É este o motivo pelo qual somos salvos? Deus é mais forte? Obviamente, quando a gente lê as Escrituras, não. Que Deus é mais forte Mas a morte de Cristo não foi simplesmente um exercício de força e de vitória sobre o mal. Deus não estava numa luta de boxe com o mal, com o diabo, e na cruz ele acabou vencendo. Há algo muito maior que está acontecendo aí. Mas esta foi a primeira teoria, a da expiação como vitória. A segunda teoria é a da expiação como satisfação. Essa teoria foi proposta por Anselmo de Cantuária, um bispo da igreja, no século XI. Qual é a proposta de Anselmo de Cantuária? A proposta está exposta, escrita no seu livro Por que Deus se fez homem? E esse livro está à disposição nas livrarias para quem desejar ler. Segundo Anselmo, o pecado é uma desonra à majestade de Deus. Anselmo vive numa época em que nós temos senhores feudais, que eram os donos e proprietários das terras e tinham muitos vassalos, muitas pessoas que os serviam, trabalhavam para eles e ganhavam também o seu sustento a partir desse trabalho também. E esse senhor feudal, ele não aceitava nenhum insulto, nenhuma desonra à sua majestade, à forma como ele governava. Então, Anselmo diz que o pecado é uma desonra à majestade de Deus, e ele, como soberano, não pode deixar passar em branco este ultraje que lhe foi feito. Ele precisa ser satisfeito. Então veja, o ser humano peca contra Deus, Deus é ultrajado, Deus é ofendido por esse pecado, só que como ele é rei, como ele é majestade, como ele é esse soberano, ele não pode deixar que sua honra seja enlameada pelo pecado dos homens. Então ele tem que tomar uma providência, os homens têm que satisfazê-lo, a fim de que ele possa perdoá-los. A ofensa do pecado humano é tão grande e grave que só Deus poderia reparar. Aí o homem está num dilema, segundo Anselmo. A ofensa que ele faz a Deus é tão grave, tão grande, que o próprio homem não tem condições de reparar. Somente Deus teria condições de reparar esta ofensa. Agora, segundo Anselmo, quem pecou foi o homem, e é ele quem tem de pagar. Então o homem está numa situação extremamente difícil. Ele ofendeu o soberano e ele não tem como satisfazer esse soberano. Somente o próprio soberano pode satisfazer o pecado do homem, pode eliminar, pode fazer com que esse pecado seja satisfeito diante de Deus. O que é que Deus então faz? Deus, segundo Anselmo, se torna homem para
como Deus pagar os pecados dos homens e como o homem poder fazer esse pagamento que lhe era obrigatório. Então, essa é a ideia de Anselmo. Jesus é Deus que se faz homem para pagar nossos pecados. Porque ele é Deus, ele pode fazer esse pagamento e satisfazer a Deus. Porque ele é homem, é ele, como ser humano, que tem que fazer este pagamento. Agora, Anselmo não achou uma ligação necessária entre a morte de Cristo e a salvação dos pecadores. É o excesso de galardão de Cristo que passa aos pecadores. Então veja bem, Anselmo entende que quando Jesus morreu na cruz, ele alcançou um excesso de galardão. Ele fez tantas coisas boas, inclusive sua morte, que há um excesso de galardão. É esse excesso de galardão que é passado à humanidade, passado aos seres humanos, para que eles possam ser salvos. É o excesso de galardão de Cristo. Não é que a morte de Jesus pagou os pecados dos homens. Não, o excesso de galardão de Cristo, inclusive na sua morte, passa para os homens, e aí, com esse galardão de Cristo, os homens podem ser salvos. A terceira teoria acerca da expiação é a da influência moral. Esse é de um outro teólogo do mesmo século de Anselmo, eles são contemporâneos, chamado Abelardo. E também os liberais protestantes dos séculos 19 e 20 seguem na mesma linha de Abelardo. Qual é a proposta de Abelardo? Abelardo diz assim: a morte de Cristo não tem nenhum efeito objetivo. Pelo contrário, só um efeito subjetivo. Aqui, deixa eu explicar uma coisa. Para Anselmo, a morte de Cristo na cruz tinha um efeito objetivo. Ele satisfez na cruz a necessidade de Deus de receber satisfação. Na cruz, objetivamente, Jesus satisfez a Deus. O traje que Deus sofreu, satisfez. E é por isso que Deus pode salvar os homens. Para Abelardo, não. Para Abelardo, na cruz, objetivamente, Jesus não fez nada em relação a Deus. A morte de Jesus não perdoa ninguém, a morte de Jesus não transfere galardão àqueles que recebem a Cristo, a morte de Cristo não tem nenhum efeito objetivo que nos ligue a Deus. Para Anselmo tinha, para Abelardo não. Muito bem. Para Abelardo, a morte de Cristo só tem efeito subjetivo nas pessoas, não na relação delas com Deus, nas pessoas. E qual é esse efeito subjetivo de Abelardo que ele crê que a morte de Cristo produz? Ao contemplarmos a cruz, vemos o grande amor de Deus por nós. Esta visão nos leva ao arrependimento, à fé e a sermos abertos à graça de Deus, tornando-nos melhores pessoas. Então, qual é o efeito da morte de Jesus, efeito subjetivo, sobre nós? É que nós vemos a cruz e vemos, puxa, Deus nos ama. Veja, ele deixou esse homem morrer na cruz. Ele deixou esse homem morrer na cruz. Deus nos ama. Por que ele morreu na cruz? Para nos dar o exemplo. Para fazer com que nós nos arrependamos, nós creiamos em Deus e nós passemos a ter novas atitudes, novos comportamentos e a sermos pessoas melhores. Então, a mudança se faz dentro de nós. Ela tem um caráter, a morte de Cristo, subjetivo. Sou eu quem vou mudar. Sou eu quem vou melhorar a minha vida quando eu olho para a morte de Jesus. Eu vou melhorar. Agora, aquela morte não significa nada. Ela não me salva, ela não tem nada a ver comigo.
Eu é que vou mudar, eu por mim vou mudar. Esta teoria de Abelardo, ela de fato não é expiatória. Por quê? Porque na cruz Jesus não está pagando preço de ninguém, preço de pecado de ninguém. Então ela não é expiatória em si. Agora, é uma teoria que prevalece ainda hoje. Muitos entendem que a morte de Cristo na cruz só tem o efeito de me ajudar. Eu é que mudo. Qual é o aspecto positivo desta teoria? É que mostra que a morte de Cristo tem alguma influência na minha vida. Isso é positivo na teoria. Ou seja, eu não posso olhar a morte de Jesus e não tenho nada a ver com isso. Não, para o crente tem muito a ver. Eu reflito. Tem algo que acontece dentro de mim quando eu observo a morte de Cristo. Mas qual é o problema dessa teoria? É que ela faz com que a morte de Cristo não sirva objetivamente para nada. Para nada. E outra coisa, eu vou me salvar graças aos meus esforços de melhorar como pessoa. Então, o que Abelardo está propondo é uma salvação pelas obras. Salvação pela minha melhora pessoal. Salvação porque agora eu tenho uma moral melhor. Eu vivo corretamente. Então sou eu. Todo esforço é meu. O esforço de Cristo na cruz só serviu para mim como um start para que eu comece a mudar. Para que eu mude. Mas ela não tem nenhum efeito entre Deus e eu. Esse é o problema da teoria de Abelardo, da influência moral, e obviamente, na minha visão, ela nem expiatória é, e de fato não traz a salvação que a Bíblia diz. A quarta expiação é a da substituição penal, e essa é dos reformadores do século XVI, e consequentemente de toda a igreja que se desenvolveu a partir deles. Os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio e os demais. O que é que diz essa teoria? A teoria da substituição penal. Diz que o pecado é uma violação da lei de Deus. E isso produz a morte por causa da ira e da maldição de Deus. Então, há uma lei de Deus. No dia que comeres essa árvore morrerás, depois os 10 mandamentos, há uma lei de Deus. E quando o homem não obedece à lei de Deus, ele é condenado de uma forma justa. A violação desta lei produz a morte, a culpa do pecado, da violação da lei, e produz a ira de Deus sobre os homens. A ira e a maldição de Deus. Como é que Deus resolveu isso? Quando enviou Jesus na cruz, Jesus substituiu o pecador na cruz. Ele tomou o lugar do pecador. Por isso que a substituição tomou o lugar do pecador na cruz. Substituição penal. Ele sofreu a pena, a ira, a maldição, a morte no lugar da humanidade, do ser humano. Então houve uma substituição penal. Jesus Cristo morreu por nós na cruz e a sua morte nos traz objetivamente perdão dos nossos pecados, porque paga o preço deles. Na cruz, Jesus substituiu o pecador, pagou sua pena e nos dá sua justiça. Então, a justiça de Cristo é dada para nós, para vivermos uma nova vida. Ele nos justifica, Deus nos justifica, e na cruz Jesus conseguiu a salvação para nós. O sacrifício de Cristo é vicário, substitutivo e jurídico, paga objetivamente, de fato, a nossa pena diante de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, porque Cristo pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. São essas 4 teorias. Obviamente a igreja evangélica segue na teoria da substituição penal, é assim que cremos. Cristo pagou nossos pecados na cruz e nos deu uma nova vida de uma forma justificada por Deus. Deus abençoe você.